Olá, pessoal, tudo bem? A Câmara dos Deputados aprovou a PEC 15 de 2022, também chamada de PEC do Estado de Emergência, que vai permitir ao governo aumentar benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e diminuir tributos sobre o etanol. O valor a ser gasto com esses benefícios atinge cerca de 41 bilhões de reais e vai poder ser feito sem observar o teto de gastos. Essas medidas somente valerão até dezembro deste ano. Vamos relembrar aqui alguns conceitos para que o assunto fique bem claro. O que é o teto de gastos? É simples. O teto de gastos foi uma medida aprovada também por meio de uma emenda constitucional em 2016 que criou um limite para os gastos do governo. O governo somente poderia gastar o orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação do período, que é medida pelo IPCA, o índice oficial que mede a inflação. E para conceder os benefícios que a gente citou no início, o gasto do governo seria superior ao limite estabelecido no teto de gastos. Além do teto de gastos, a PEC também é necessária porque a criação de benefícios destinados a pessoas físicas, assim como a transferência voluntária de recursos a estados e municípios, são proibidas nos 3 meses que antecedem as eleições. As exceções para essas proibições ocorrem quando se tem no país ou estado de calamidade pública ou estado de emergência. Por isso, a PEC determinou que o Brasil, nesse momento, enfrenta um estado de emergência e esses benefícios que a gente comentou podem, então, ser criados em ano eleitoral. E quais são esses benefícios? Aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil, ampliando o valor do benefício de R$ 400 para R$ 600 mensais. Aqui também existe uma previsão de incluir mais 1,5 milhão de famílias que hoje não estão contempladas no programa. O gasto total com esse aumento do benefício e com a inclusão dessas novas famílias deve custar cerca de 26 bilhões de reais. Ampliação do valor do Vale Gás de R$ 53 para R$ 112. Esse benefício é pago a cada 2 meses e o custo desse auxílio é de R$ 1 bilhão. Criação de um voucher de R$ 1.000 a ser pago aos caminhoneiros autônomos. São 900 mil caminhoneiros e o custo desse benefício é de 5,4 bilhões de reais. E tem também o auxílio para os taxistas. Não foi definido ainda o valor do benefício para cada taxista, mas o valor reservado para essa categoria é de até 2 bilhões de reais. Além dessas medidas, vai haver uma compensação aos estados para que eles possam bancar o transporte público gratuito para idosos. O valor previsto para essa despesa é de 2 bilhões e meio de reais. E tem ainda uma ação que foi chamada de Alimenta Brasil, que vai fazer um repasse de 500 milhões para a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares para serem distribuídos a famílias em situação de insegurança alimentar. E para fechar, existe a previsão de um repasse de até 3,8 bilhões de reais por meio de créditos tributários para manter a competitividade do etanol em relação à gasolina. As medidas foram aprovadas com o aval da maioria dos deputados, mas mesmo deputados de oposição que votaram favoravelmente à medida alegaram que a PEC deve aprofundar a inflação e a crise econômica e gerar aumento do endividamento, além de ser eleitoreira e inconstitucional. Por outro lado, deputados favoráveis à medida alegam que as famílias mais pobres e alguns setores da sociedade, como taxistas e caminhoneiros, enfrentam uma crise muito forte e precisam dessa ajuda agora. Os defensores da PEC argumentam também que o aumento do Auxílio Brasil vai ter um impacto favorável na economia, pois vai aumentar o poder de compra das famílias mais pobres e esses recursos vão direto para o consumo, ajudando a movimentar a economia, os pequenos negócios e contribuindo para a retomada do crescimento econômico no país.